a gente assistiu um filme que eu queria que vocês pensassem, quem assistiu, quem não assistiu, depois tem a oportunidade de assistir. Chama Estrelas Além do Tempo, né? E a gente vê ali a história de 3 mulheres negras, mulher e negra, né? Em pleno anos 60, cientistas da NASA, com potencial incrível, né? Superando preconceito, superando machismo e cumprindo a tarefa delas. E nós, irmãos, nós vamos sempre encontrar no nosso caminho, assim como aquelas mulheres encontraram dificuldades, obstáculos, sempre nós vamos encontrar no nosso caminho esse tipo de coisas, né? E o próprio Jesus disse que a gente ia passar por aflições, né? Mas era para a gente ter o quê? Ânimo, para a gente ter coragem para passar as circunstâncias, não é verdade? E eu assistindo uma reportagem dessas mulheres falando da experiência de viver esse filme, a atriz, a chama Otávia, a que fez a Dorothy, ela que estava lá na sala de computação, preparou as mulheres, e ela diz assim: se essas mulheres conseguiram fazer aquilo em uma época de racismo e machismo, agora podemos fazer qualquer coisa. E eu trouxe isso para a minha vida. A gente não passa isso assim, daquela forma tão, né, pesada como antes. Mas eu trouxe isso para a minha vida. Quando eu vi aquelas mulheres indo além, avançando, superando os obstáculos, vencendo as dificuldades. Eu pensei, gente, eu não passo nem 1/3 da humilhação que essas mulheres passaram com preconceito. Eu não passo nada. De não poder usar o mesmo banheiro que as mulheres brancas. De não poder se assentar junto dentro do ônibus com as pessoas brancas. De terem um bebedouro específico, negro e branco. E na biblioteca não poder acessar uma parte. De querer se formar e não poder estudar. Mas aquela mulher, uma das 3, ela conseguiu ser a primeira engenheira. Vocês viram lá que chique? Ela venceu aquele obstáculo. Não tinha como, ela foi lá, achou a estratégia e conseguiu se formar como primeira engenheira. E eu fico pensando assim, como que a gente fica tão limitado, né, gente, aos nossos obstáculos? A gente, às vezes, quer desistir de pequenas coisas. Desistir de pequenas coisas. E aquele filme foi um confronto para a minha vida. Porque quando você tem algo no seu coração, e especialmente quando é algo que Deus coloca no coração, você está pronto para desistir ou para superar? E a mensagem de hoje é sobre isso. Desistir ou superar? O que você vai escolher? Amém! Glória a Jesus! Irmãos, eu quero que você abra sua Bíblia em Josué, no capítulo 7. Mas antes, uma pergunta para você. Qual tem sido a sua reação diante das suas frustrações? Qual tem sido a sua reação diante das dificuldades que você tem enfrentado? Ou até diante das derrotas que você tem enfrentado? Qual tem sido a sua reação? A gente vai ver que, continuando a história aqui de Josué, ele tem um comportamento aqui que muitos de nós temos, que é ter uma atitude de desespero, de só chorar, lamentar, de querer largar tudo, né? Quem se identifica com isso? Ah, então você é ser humano. Ah, então você é normal. Né? Parece que a única opção que a gente tem no momento é desistir, né? Porque a coisa fica tão pesada. E minha última ministração, eu estava falando sobre Josué e Deus não me deixou sair desse assunto, porque Ele quer falar conosco.
assim como ele falou muito comigo. E lá no versículo 6, eu vou ler na Bíblia Viva, gente. Versículo 6, diz assim, Josué 7, capítulo 7, versículo 6. Eu vou ler na linguagem da Viva. Diz assim: Então Josué e os líderes de Israel rasgaram as suas roupas, lançaram-se ao chão com o rosto em terra e jogaram poeira sobre as cabeças diante da arca do Senhor até o início da noite. Josué clamou ao Senhor: Ó Senhor Deus, por que o Senhor fez o seu povo passar o rio Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e acabar conosco? Por que não ficamos do outro lado do rio Jordão? Bem que podíamos ter ficado satisfeitos com o que já tínhamos obtido. Ó Senhor, que farei agora que Israel foi derrotado pelos inimigos? Então, o povo de Israel tinha acabado de passar por uma derrota horrorosa, que a gente falou na última pregação, que eles foram contra Ai, um exército pequeno, porque a cidade era pequena, e eles voltaram correndo, né, derrotados. Mas Josué, depois dessa derrota, se prostrou e foi chorar e foi pedir satisfação para Deus. Mas eu quero nos ater aqui que Josué estava desesperado, frustrado, chateado com a situação. E ele chega a afirmar coisas que, assim, diante de Deus, ele estava dizendo assim: Deus, por que o Senhor não nos deixou lá no Jordão? Se a gente estivesse lá no Jordão, a gente estaria satisfeito. Por que o Senhor nos trouxe para cá? Então, é como se Josué estivesse murmurando assim: melhor fosse ficar acomodado. Aquela terra ali estava boa. É como se fosse um grito de desistência. E desistir no dicionário significa não prosseguir com o intuito. Ou abrir mão voluntariamente de algo. Ou renunciar. É como se Josué estivesse abrindo mão da terra prometida. É como se ele estivesse renunciando àquilo que Deus tinha dado ao povo. Olha que coisa difícil. Olha o estado de Josué depois da derrota. Eu prefiro nem desfrutar disso. Eu preferia ter ficado no meu lugar acomodado. Você já sentiu alguma coisa assim, tipo isso na sua vida? Aconteceu uma coisa tipo isso? Eu preferia ter ficado ali do que passar por essa situação. E nesse momento parece que desistir é a única opção que a pessoa tem. Quando a derrota vem assim de uma maneira devastadora. Só que, quando você tem uma palavra de Deus, desistir não é a única opção. Mas a palavra de Deus se torna a única opção para você. E olha só o que aconteceu em Deuteronômio 31. Abre aí comigo. Lute, se esforce para receber essa palavra. Não deixe o sono te distrair. Deus te trouxe aqui para você ser renovado pela palavra. Amém? Não deixe o pássaro roubar a sua semente. Show, show. Cadê as crianças? Show, show, show. Pássaro. Semeador. Tá vindo aí semeando. Então, Deuteronômio 31. Você volta só umas páginas aí. Deus está falando assim. Naquele momento, Moisés estava passando o comando, né, para Josué. Mas primeiro ele dá uma palavra para o povo. Ele fala assim no verso 6. Sejam fortes e tenham coragem. Não tenham medo deles, nem fiquem apavorados, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Ele não os deixará, nem os abandonará. No 7. Então Moisés chamou Josué, e enquanto Israel observava, disse a ele: seja forte, seja corajoso, pois você vai levar este povo à terra que o Senhor prometeu aos seus antepassados. Você fará com que herdem essa terra.
Não tenha medo, nem desanime, pois o Senhor irá à frente e estará com você. Ele não vai falhar, nem vai abandonar você. Olha o que é a palavra de Deus. Então, a opção, eu nem queria que colocasse esse texto não, porque eu estou falando em outra versão, senão dá confusão. Então, o que ele está querendo dizer? A palavra de Deus estava assegurando não só a Josué, mas a todo o povo, que Deus, o próprio Deus, iria à frente do povo, não ia deixar aquele povo sozinho, mas que ia, sim, proteger, não ia falhar com eles e muito menos abandonar as pessoas. Então, a palavra de Deus era essa. Mas diante do desespero, o que acontece, gente? A gente se entrega muitas vezes. A gente se abate. Mas olha o amor de Deus. Ele procura Josué para levantar Josué, para mostrar a Josué o caminho de volta. E glória a Deus por isso. Então, quando Deus libera uma palavra sobre você, para te erguer, para te dar força, Deus, ele já te preparou antes da situação acontecer. Porque essa palavra foi liberada antes para Josué e para o povo. Deus sabia que aquele povo ia passar por aquele obstáculo. Então já existia uma palavra para acontecer na vida daquelas pessoas. E é interessante, você volta lá em Josué 7, que o texto fala assim, que Josué, ele ficou, irmãos, depois da derrota, né, que o povo voltou, ele ficou até a tarde, chorando, lamentando, e buscando a Deus, Ele, no momento, o que ele fez? Ele se esforçou para buscar a Deus. Ele foi atrás da resposta de Deus. Ele se esforçou, ele foi buscar a força de Deus, a voz de Deus, para ser orientado. E muitas vezes, quando nós nos distanciamos, que foi o que aconteceu com Israel, Israel se distanciou de Deus, e por isso que houve a derrota com o povo. Às vezes a gente tem que fazer um esforço maior ainda. Você já sentiu isso? Você sente aquela distância de Deus? Ou isso acontece comigo? Ah, tá. Graças a Deus, Jesus. Gente, às vezes você se sente assim tão longe de alcançar algo, tão distante. E sabe qual que é a palavra que eu tenho para você? Se esforce. Se esforce. Jesus, ele disse assim, que o reino é tomado por esforço. E aqueles que se esforçam, que se apoderam dele. E esse texto, ele está referindo a uma palavra que João Batista estava anunciando. Ele estava falando assim, se arrependam dos seus pecados. E posso te falar? Para a gente abandonar as velhas coisas, a gente tem que se esforçar. Tem que se esforçar para abandonar. Então, há aquele esforço, sim, de lamentar, de buscar em Deus, de arrepender-se, de chorar. É necessário. E Deus estava ali atento ao coração de Josué. Então, a mensagem de João Batista era de arrependimento. As pessoas entravam no reino literalmente através do esforço de abandonar as suas velhas práticas pecaminosas. Para entrar no reino, eu não estou falando para você ser salvo. A gente já entende um pouquinho sobre isso. Mas para você entrar no reino, para você ir conquistando, para você ir dominando, você tem que se esforçar primeiro para passar pela porta estreita. Aleluia! Você tem que entrar por uma porta estreita. Que aí você tem que estar leve. Sabe, ter deixado a carga pesada toda lá na cruz, para você começar a viver uma nova vida aqui, ó, leve. Você passa naquele corredor estreito, é porque você tá leve, você tá fitness, entendeu? Aí você passa no corredor estreito, porque você já deixou toda a sua carga, todo o seu pecado lá na cruz, e agora você vai viver uma vida de ressurreição e de reino. Amém? Então é assim.
Então, Deus, quando ele veio ao encontro de Josué, ele queria conduzir Josué a um lugar de superação. Eu quero te conduzir a um lugar de superar a sua derrota. Eu quero te tirar desse lugar que você está para te conduzir aonde? Para a vitória. Todos nós queremos isso, amém? Nós necessitamos da misericórdia de Deus para viver isso, não é verdade, irmãos? Então, o primeiro momento, Deus, ele levou o povo a um concerto. Amém? E depois desse concerto, todo mundo alinhou, agora nós vamos conquistar a terra prometida. Irmãos, no versículo 10 de Josué 7, eu vou ler na versão atualizada. Versão atualizada, que diz assim: Então disse o Senhor a Josué, levanta-te, por que estás prostrado assim sobre o rosto? Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam e até debaixo da sua bagagem a puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado, já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Dispõe-te, santifica o povo, e disse, santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel. Há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Vocês conseguiram entender o que aconteceu aqui, gente? Deus não queria andar com o povo de Israel, porque havia pecado no meio do povo. E então Deus parou de agir por causa desse pecado no meio do povo. E interessante que o erro aqui, irmãos, não é um erro que o Josué tinha cometido. Deus não parou de trabalhar no meio do povo, não foi por causa do erro de Josué, de não ter consultado a Deus antes. Eu vou explicar. Deus, ele deixa bem claro aqui que ele não estava andando com Israel porque havia pecado no meio do povo de Israel. E aí eu estou querendo deixar bem claro que se Josué, que é o líder, se ele tivesse consultado a Deus, Deus falaria com ele assim, Josué, tem coisas erradas no meio do seu povo. Certo? Porque na outra ministração eu falei sobre a responsabilidade de Josué. Mas hoje eu quero enfatizar que o problema estava no meio do povo de Israel. E Deus, com isso eu entendi que se Josué, que representa um líder, ele era o pastor daquele povo, amém? A mesma responsabilidade que se um pastor tem de que se ele errar, o povo para, se o povo errar, tudo para. Porque para Deus, ele chamou um povo, ele chamou uma igreja, ele tem um corpo. Então, eu não posso dizer que eu não sou responsável, e você não é responsável, pela saúde de todo o corpo. Nós todos somos responsáveis pela saúde de todo o corpo. Olha a seriedade disso. Um homem, e eu não quero enfatizar o pecado de Acã. Eu quero dizer que por causa de um homem no meio do povo, Deus deixou de caminhar com todo o povo. Olha isso que grave. Vocês não acham isso grave? Muito sério. Muito sério.
Deus não está conduzindo só o pastor para a eternidade, assim como não estava conduzindo apenas Josué para a terra prometida. Deus está conduzindo todo o povo para a eternidade, para a promessa, todo o povo. Deus nos enxerga como, lá em 1 Pedro 2,9 diz, vocês são a geração eleita, vocês são sacerdotes reais, o meu povo exclusivo, a minha propriedade. Deus nos enxerga como um povo. Um povo. Então, a sua vida, irmão, a sua vida está relacionada com a saúde do corpo de Cristo. Você é membro, faz parte da igreja de Cristo. A sua vida testemunha a respeito da igreja de Cristo. E o mais sério ainda, a sua vida testemunha a respeito do próprio Cristo. Está entendendo por que Acã foi tão sério? Você consegue compreender por que Paulo era tão duro com as pessoas que pecavam escandalosamente na igreja e às vezes eles até retiravam essas pessoas da igreja? A gente não tem esse hábito, não. Mas por quê? Porque todos nós testificamos da igreja, todos nós testificamos de Cristo. Então não é responsabilidade só do Josué, é responsabilidade de todo o povo de Israel. Lembra que quando eu falei que Moisés estava ali em Deuteronômio 31, Moisés estava dando uma palavra para o povo, e a mesma palavra ele deu para Josué? É porque nós vivemos debaixo de uma única palavra. Então, se Josué tem que se submeter, todo o povo tem que se submeter. E quando há contaminação no corpo, tudo para. Eu não estou julgando indireta, não, irmãos. Eu estou te mostrando a palavra de Deus, porque quando a palavra nos chama assim, examine você mesmo, se você está apto a participar da ceia, porque você pode ser réu de juízo, porque você está testificando, você está no corpo. Posso te falar, o evangelho é muito sério. É seríssimo. E a gente vê Deus trabalhando com muita seriedade aqui. A gente vê que existem pecados que a gente comete, que refletem na nossa vida pessoal. Mas há alguns pecados que refletem na nossa família, que decisões que tomamos, que atitudes que tomamos, comprometem a nossa família. Não vou dar exemplos disso, porque eu não estou falando nada diretamente de ninguém. Mas há pecados que comprometem também a igreja, ao corpo. E aí, quando Deus se aquietou, é porque ele está chamando Josué para entender que há uma necessidade de conserto. Mas não é só de Josué. De todo Israel. Todo Israel. Irmãos, Israel estava sofrendo consequências. 36 pessoas morreram. Aliás, foi 36? Deixa eu ver. 36 homens morreram por causa do pecado de uma pessoa. Israel foi vexado por causa do pecado de uma pessoa. Olha a seriedade. Mas esse pecado, ele é especial porque se chama pecado oculto. Porque o que Acã fez? Ele escondeu. Quando eles foram para Jericó, Deus falou, não é para levar nenhum despojo. Vocês não vão ficar com nenhum despojo. Esse despojo vai ser tudo para o templo. Aí o que Acã fez? Essa capa babilônica é muito bonita. Ah, não, um tiquinho de ouro para mim não faz mal, não. Né? Ele cobiçou e o que ele fez? Escondeu. O problema do pecado oculto é que a pessoa fica com segurança. Não vai dar nada para mim, não. Ninguém sabe, ninguém viu, ninguém me conhece. Não vai dar nada para mim, não.
Mas todo pecado oculto traz um resultado trágico. Todos os pecados ocultos que eu lembro da Bíblia, todo o resultado, toda a consequência desse pecado foi tragédia. Por exemplo, quando Miriam estava ali com Arão, conversando, maquinando o mal contra Moisés, se levantando contra Moisés, quem estava ouvindo a conversa? Deus. O que Deus fez? Eu quero conversar com vocês aqui, ó. Quero conversar com vocês. E o juízo que Deus trouxe sobre Miriam parou todo o arraial. O arraial que tinha que caminhar para avançar ficou 7 dias de molho esperando o juízo de Miriam terminar, porque ela ficou leprosa. E ela teve que ficar isolada e teve que esperar os 7 dias para Deus curar ela. E ficou esperando, irmãos. E esperou. Deus tratar na vida de Miriam, Miriam consertar, para depois o povo continuar andando. Meu Jesus. Quando Corá, Datã e Abirão também resolveram, ali no secreto, ali entre eles, se levantarem como autoridade, eles começaram a contaminar outras pessoas. 250 pessoas foram influenciadas pela língua desses 3 jovens. Que eu não concordo, e tal, e nós somos igual, nós temos autoridade igual e tal. Rebelião, né? O que Deus fez? Chama. Pode deixar ele vir trazer suas ofertas, achando que eles são levitas, que eles foram chamados para ele. Deixa eles oferecer aqui, ó. Foram lá. O pessoal junto com Arão, o sacerdote junto com Arão, e os colegas lá de Corá, Datã e Abirão. O que aconteceu? Juízo. Aquele povo se perdeu. No Novo Testamento, irmãos, a igreja estava frutífera, crescendo e tal. Ananias e Safira, eles resolveram mentir. Contra quem? Contra Pedro, né? Porque Pedro não sabia. Pedro não sabia. Sabia. Porque eles mentiram a quem? O Espírito Santo. Então, o perigo do pecado oculto é esse. As pessoas ficam numa zona de segurança. Ananias e Safira lá seguros, né? Ninguém sabe quanto é que eu vendi a minha renda. Eu vou dar só isso aqui, né? Mentindo para o Espírito Santo. Então, ficou oculto, só os 2 sabiam. Mas o juízo aconteceu sobre eles. Então, todo pecado oculto, ele traz consequências trágicas. E a palavra de Deus, eu quero só ler com você esse texto em Josué, para você ver o que aconteceu. Porque Deus, no versículo 13, Deus falou assim, que era para eles... Falou assim, olha, Josué, eu quero que você manda todo mundo se santificar, porque amanhã nós vamos passar isso aqui a limpo. Porque tem coisas condenadas no vosso meio, e amanhã nós vamos expor as coisas que estão escondidas. Gente, vocês não têm medo disso, não? Eu tenho pavor de ser exposta. Por isso que eu procuro ter uma vida assim, ó, regalada, aberta, transparente. Para não acontecer o que está acontecendo no Brasil aí, ó. Cada dia abre uma conta diferente, corrupção. Tudo que estava escondido está sendo revelado. Tudo isso é Deus, gente. Deus trazendo luz. Quando Deus é trazendo luz, querido, ele não poupa nem o queridinho de coração, que era o Davi. Eu amo ser demais, ser um cara, ó. Mas está escondido, vou trazer a luz em público. Porque é sério. É como se você estivesse assim, achando que Deus não está te enxergando. Eu tenho que prestar conta com a Miriam. Ela tem que saber que eu estou joinha, que eu estou boa, que eu estou ótima. Mas Deus está enxergando as nossas vidas. Deus está nos enxergando. A gente tem que temer a Deus.
Temer a Deus, não é o homem. O que ele pode fazer aqui? Nem banco tem. Pastor nem vai te colocar de banco. Por quê? A gente não faz nada. Tem que temer a Deus. E aí as pessoas assustam quando os ímpios começam a ser colocados para fora da congregação dos santos. Porque o próprio Deus começa a trabalhar. Não é o caso aqui, não. É só lá na Argentina que acontecem essas coisas. Então, lá no versículo 19, então Deus fala assim, chegou o dia, gente, chegou o amanhã de Deus, Deus vai chamando família por família, do jeitinho que ele falou, vem a tribo tal. E Deus foi revelando. E está lá na família tal, e é filho do filho de fulano de tal. E chega no verso 19 e diz assim, então disse Josué a Acã, filho meu, dá a glória ao Senhor, Deus de Israel, e a ele rende louvores, e declara-me agora o que fizeste. Não me ocultes. Não me escondas. É a sua oportunidade de confessar o seu pecado. Gente, você sente o peso disso? Eu sinto. Respondeu Acã, Josué, disse, verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma barra de ouro, do peso de 50 ciclos, cobicei, tomei, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo, e aí vai. Então, Josué chegou para ele e falou assim, não me escondas. Lá em Provérbios 28, 13, diz assim, o que encobre transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e a deixa alcançará misericórdia. Quando eu estava lendo sobre isso, eu falei, Deus, traz luz no nosso meio. Mas nesse momento eu estava orando não pela Shekinah, eu estava orando pela igreja do Senhor. Amém? Estava orando pela igreja, porque eu tenho visto algumas dificuldades que as outras igrejas estão vivendo também. E uma coisa me chamou muita atenção, o Senhor me lembrou de algo que ele abomina e que está acontecendo no meio da igreja, a igreja do Senhor. Uma coisa seríssima que aconteceu semana passada, e eu não escondi, eu pus na luz. Se chama, a sétima coisa que Deus abomina é a pessoa que semeia contenda contra o irmão. Isso é um pecado gravíssimo. Isso é um pecado que fala assim, Deus fala assim, eu abomino. Das 7 coisas que eu detesto, essa é a pior. E o Senhor me lembrou porque na semana passada, uma pessoa estava conversando com... uma pessoa mandou o zap para alguém que eu conheço, difamando o pastor dele. Por exemplo, o João mandou mensagem para o José, olha, eu estou insatisfeito. Não é aqui nessa igreja não, tá, irmãos? Eu estou insatisfeito porque eu não concordo com isso e tal. E falou mal do pastor e negligenciou mesmo com as palavras. E eu fiquei horrorizada, porque, gente, a gente tem que cuidar uns dos outros. Amém? Eu fiquei horrorizada, eu falei, não acredito. A pessoa não está nem mais na igreja desse pastor. Por que ele está falando isso? E o João ainda falou assim, toda vez que eu estou na rua e eu encontro os irmãos da igreja, é impossível não desabafar. Então, o João sempre chega, se ele vê a Mirta, vai lá, Mirta, mas eu não concordo, e o pastor é assim, é assado e tal. O que ele está fazendo? Semeando. Semeando. Semeando amor, né, gente? Semeando unidade, né, gente? E rebentando de falar. Na hora que eu vi a mensagem assim, eu falei assim com a pessoa, o José, printa essa conversa, manda para o seu pastor. Eu falei. Sabe por quê? Porque você tem que zelar por aquele que cuida da sua alma.
Isso não se chama fofoca, se chama lealdade. Eu aprendi isso, isso é caráter, lealdade. Porque aí o seu pastor vai saber o que está sendo feito escondido contra ele. E ele vai poder se posicionar. Apesar que eu conheço esse pastor e eu não concordo com nada que falou contra ele. Mesmo que eu não ande com ele, mesmo se ele estivesse errando, cabe Deus conversar com ele e abençoar o seu ungido, amém? Mas semear contenda? Semear divisão? Então, o que incomodou ali, sabe, o que incomoda Deus é porque semear contenda divide, separa, segrega. Separa. Se Acã não tivesse sido punido, aquele povo ia ficar cada um vivendo dos seus próprios pensamentos. E ele pecou foi contra Deus, porque ele tocou naquilo que era de Deus, e Deus puniu Acã. Então, Deus ele faz uma convocação a todo Israel. A todo Israel, ele chama todo Israel para se santificar e eliminar as coisas condenadas do meio dele. E lá em 1 João 1,7 diz assim: se andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se eu ando na luz, eu tenho comunhão com o meu irmão. Eu não estou separada do meu irmão. Eu tenho comunhão com o meu irmão. Então, esse foi o concerto que Deus estava estabelecendo ali e que Deus quer estabelecer entre nós. Entre nós. Nós precisamos compreender que a igreja não é obrigação de pastor. Pastor não tem a obrigação de te levar para a terra prometida. Pastor não tem a obrigação. Nós todos estamos juntos. A visão de Deus é assim: se o pastor errar, todo mundo vai parar. Mas se tiver alguém errado no nosso meio, tudo vai parar também. Por quê? Como que a luz vai penetrar e agir de maneira uniforme se há escuridão? Não tem como. Então, Deus nos chama a santificar. Irmãos, uma vez eu ouvi o missionário Mais explicando sobre santidade. Eu achei sensacional. Ele fala assim que Deus é santo. Né? Deus é santo. E o que é ser santo, irmãos? Ser santo é ser separado. Né? Então, Deus é separado. Não há outro como Ele. Não há outro como Ele. Mas a santidade de Deus, ela nos aproxima de Deus. Ela não nos exclui. Porque tem crente cabeçudo que acha que santidade é você bloquear os pecadores. Não vou conviver com pecadores. Não. Santidade é você estar no meio dos pecadores e santificar eles com a presença de Deus. Glória a Deus, Florisa. Aleluia. Porque Deus, sendo santo, Ele veio ficar no nosso meio. Ele não se afastou de nós, Ele nos santificou. Olha que coisa maravilhosa. Então, quando nós estamos num ambiente onde está havendo diferentes comentários, né, irmãos? Qual que é a nossa postura? Santificar aquele lugar. Trazendo o que é unidade. Amém? Nós precisamos combater todo pensamento de separação. A santificação traz unidade. Traz a vida de Deus. Traz a transformação para a vida do outro. Amém? Então, nesse caminho que Deus está trazendo para Josué, vou beber água, está seco. Então, a gente vê Josué levando o povo, todo mundo, a santificar-se. Todos nós devemos nos santificar. E isso é algo, irmãos, que você tem que parar e pensar.
Você tem buscado a santificação? A pastora Miriam, mês passado, pregou sobre santificação de uma maneira assim, ó, detalhada. Se você não viu, assista no YouTube. Santificação. Nós precisamos ter comunhão com Deus, consertar a nossa aliança com Deus, ficar bem com Deus e transferir isso para os outros. Nós precisamos de consertar em meio à congregação, restaurar os nossos laços. Irmão, se o diabo semeia contenda na sua mente contra o seu irmão, repreende. Não é o Espírito Santo que está te dizendo palavras para destruir o seu irmão. Não é, o Espírito Santo não conduz coisas assim. O Espírito Santo nos alimenta com amor. O Espírito Santo nos alimenta com alegria, com fé. Isso vem dele. E a gente tem que ter discernimento disso. Porque senão, a gente não vai avançar. Nós vamos ficar paralisados. Paralisado. E outra coisa, paralisado como igreja. Porque Deus tem toda paciência para esperar a gente alinhar. Isso eu falo com vocês. Tem paciência. Esperar todo mundo chegar, porque nós vamos chegar junto. Josué entrou na terra prometida e foi conquistando, foi junto com o povo de Deus. Você sabe uma coisa que aconteceu na primeira entrada da cidade de Ai? É porque foi só uma parte do exército que foi entrar em Ai. Depois, Deus falou assim, mesmo que seja pouco, eu quero que todo mundo vá junto. Eu quero que todo mundo vá. Eu quero que todo o exército vá. E a gente vai ver aqui, eu vou mostrando na palavra, que todas as outras conquistas foram feitas com todo Israel. Independente se a cidade era grande ou pequena, estava todo mundo junto. Todo mundo junto. Abre aí no capítulo 8, versículo 1. Eu vou ler de novo na versão viva. Se você não quiser abrir e prestar só atenção também, que é muito diferente, não tem problema. Olha só o que Deus diz depois do conserto, amém? Que Deus consertou, aliás, o povo de Israel consertou, eliminou o que estava contaminado, que ali Acã sofreu consequências junto com a família. Gente, isso é seríssimo. Eu não vou entrar nesse detalhe, não, mas o que estava contaminando foi tirado do meio. Aí Deus falou, agora eu vou chegar junto. Amém? Eu vou ler nessa versão, se você quiser, só ouça. E o Senhor disse a Josué, não fique com medo, nem perca a coragem. Reúna o exército inteiro e vá atacar. Ai, pois agora você vai conquistar aquela cidade. Eu já entreguei a você o rei, o povo, a cidade e todo o território de Ai. Olhem que tremendo. Deus entregou tudo na mão de Josué depois do concerto. Uma aplicação pessoal. Enquanto a gente não vencer, quando a gente não consegue vencer as nossas guerras interiores, a gente não é apto a vencer as guerras exteriores. Enquanto Israel não venceu o problema dela ali, Deus não liberou ela para Israel para ir conquistar lá fora. Enquanto você não vencer os conflitos internos, Deus não vai te dar autoridade para você ir conquistar a sua família. E conquistar o que estiver a parte externa, enquanto não resolvermos os conflitos internos. Isso é muito sério, muito sério. Não conseguimos vencer guerras externas se não vencermos as internas primeiro. Então a gente precisa esforçar para alinhar o nosso coração com Deus, tirar toda a contaminação do nosso coração, para a gente conseguir ir para o próximo passo, romper. Isso é de maneira pessoal.
se a sua vida está estagnada, peça a Deus para que traga luz, para que Ele te revele as coisas contaminadas que está dentro. Tem muita coisa para ser conquistada dentro de nós pelo Espírito Santo, gente. Isso aqui faz um paralelo com a nossa vida. Tem tanta terra aqui dentro para ser conquistada. É como se o Espírito Santo fosse o próprio Josué. Ele tem que conquistar aqui dentro tudo. E tem muita gente que está preso ainda. Preso em Ai. E tem tantas cidades para ser conquistadas. Tanto do seu interior para ser conquistado. E está preso porque não consegue resolver-se com Deus. Não consegue abandonar as coisas velhas. Não consegue deixar de lado. Não, mantém as coisas escondidas. Mantém as coisas enterradas. Mantém. Você não vai prosseguir enquanto Deus não te santificar por completo. Você tem que estar apto primeiro, para depois Deus te enviar para conquistar outras coisas. Como igreja, nós precisamos entender que se a gente não se unir, a gente não vai estar apto a conquistar lá fora. E isso não é culpa de pastor Mauro e pastor Olinda, porque todo dia de oração eles estão aqui. Todos os cultos eles estão aqui. Eu que acompanho a vida desde perto, sei que eles têm vida de oração, de compromisso, de renúncia. Eu vejo. E não é de hoje, não. Muitos anos. Então, não é Josué. Irmãos, eu não estou jogando indireto, não. Eu estou falando assim, Deus, joga luz em mim, vocês estão entendendo? Eu quero compreender o que Deus está trabalhando no nosso meio. Quais são os obstáculos que estão nos prendendo. E um obstáculo que está nos segurando é essa falta de unidade. Essa falta de interesse, o compromisso com Deus. Não é só aqui, é nas outras igrejas. Outras igrejas é assim, se eles não estão avançando, então eu vou desistir, eu vou embora. Muitas pessoas estão deixando seus pastores na mão, estão indo embora. Não quero guerrear isso, não. Isso não é para mim, não. Eu vou para lá porque lá está melhor. Lá tem luzes, tem câmeras, som e tudo mais. Lá está melhor. E vira um cantinho só para se esconder. Não, se você quer conquistar, você tem que resistir. Você tem que ficar firme, chorar igual Josué, clamar, pedir Deus revela, traz luz, porque a gente quer avançar. Eu estou disposta, eu quero ser o alvo de Deus, para Deus trazer uma santificação completa na minha vida. Se você estiver também disposto a isso, de se santificar, se esforce, irmão. Não trata a igreja como se a igreja não tivesse nada a ver com a sua alçada, não. Às vezes a pessoa fala assim, às vezes a pessoa nunca fez um jejum pela igreja. Nunca veio numa oração pela igreja. Como se a igreja não fizesse. Deixa eu te falar, se a igreja não conseguir, você não vai conseguir. Agora, se a igreja entrar lá, você vai comer do melhor da terra. Você vai se alimentar, você vai ser beneficiado. Isso é um plano de Deus, não é um plano assim, a ideia da cabeça de Josué, não, gente. Deus quer nos alcançar por completo. Ele quer que todos nós sejamos satisfeitos, felizes, completos, bem-aventurados. Isso é para todos nós. Amém? Isso aí, Florissa. Florissa está ligada. Então, Deus disse a Josué, reúna todo o exército. Se você se sente incluso nesse exército, se você quer experimentar mais Deus, comece se separando para Deus. A santificação é você se separar, você se dedicar ao Senhor, você se lançar em Deus e deixar Deus passar os olhos e escanear mesmo e tirar o tapete, olhar debaixo do tapete, olhar debaixo da cama, olhar debaixo do sofá e Deus jogar a luz para todo lado. Amém? Se você estiver disposto, a santificação é assim.
Mas Deus faz grandes coisas. E depois disso, irmãos, olha para você ver, quando você alinha com Deus, Deus falou assim, pronto, agora vamos lá. Eu já te dei o rei na sua mão. Quando você está assim com Deus, eu já te dei o rei na sua mão, a cidade, dessa vez os despojos vão ser para vocês. Olha que chique. Por quê? Porque eu alinhei com Deus. Eu quero andar com Deus. E Deus vai beneficiando de todas as formas. Gente, toda aquela terra foi herança para aquele povo. Foi para aquele povo. Então, olha comigo em Josué no capítulo 10, no verso 29. Olha só. Josué, depois de ter conquistado Ai, irmãos, ele venceu mais 7 reis, depois dessa vitória de Ai. E olha só, no verso 29. Então Josué e todo Israel com ele passou de Maquedá tal. Quer dizer, todo Israel juntou-se com Josué e conquistou uma cidade e a outra cidade. Aí que é o nome, tudo legal, né? No verso 34. E Josué e todo Israel com ele passou de Laques a Egrom e sitiaram e pelejaram contra ela. Ao 36. Depois Josué e todo Israel com ele subiu de Eglon a Hebrom. No 38. Então Josué e todo Israel com ele voltou a Derbe e pelejou contra ele. Quer dizer, Josué e todo o povo estava junto. Olha o segredo da gente conquistar mais e mais e mais. Eles estavam conquistando terra para si mesmo, mas conquistando terra para o seu irmão. Porque todas as terras aqui, elas foram distribuídas como herança. Nós lutamos todos juntos pela causa de todos e todos nós somos beneficiados. Se uma tribo decidisse ir para uma cidade, vou conquistar só a minha cidade, tribo de Judá, vamos conquistar só a nossa terrinha. Eles não venceriam, mas juntou as 12 tribos e conquistava. Ia para outra terra, 12 tribos, conquistava. Todo mundo junto conseguiu conquistar. Olha no capítulo 12, no verso 7, fala que os reis, aí começa a contar todos os reis que foram vencidos por Josué. E lá no final, no verso 24, diz assim, eram 31 reis. Pensa só, gente, 31 reis que foram conquistados por todo o Israel. Então é essa a palavra de Deus para a gente. Você não vai conseguir conquistar sozinho. Mas se a gente se unir, a gente vai conquistar uns pelos outros. E vai conquistar muito mais. Irmãos, eles conquistaram tanta terra que sobrou terra só para os levitas, que os levitas eles não tinham... eles não podiam assim, conquistar a própria terra. Aí sobrou 48 cidades só para os levitas, de herança para eles. Aí eu falo, o que a gente não pode fazer? O que a gente não pode conseguir? Depois de ver a história de 3 mulheres que passaram limitações terríveis, elas persistiram, elas suportaram a humilhação, mas elas decidiram viver o melhor. O que eu e você não podemos fazer, sendo que quem conquistou todas as coisas para a gente antes foi Jesus? Agora, aonde essa igreja não pode chegar? Aonde essa igreja pode chegar? Sozinho? Se juntar 5 pastores, a gente chega muito pouco. Mas se juntar toda a Shekinah de Deus, nós chegamos muito longe. Nós não podemos achar que a responsabilidade é do outro.
Sabe o que é superar? Porque uns querem desistir, os outros querem superar. Superar é alcançar a vitória, vencer, tornar-se superior, é ultrapassar. Superar, a gente precisa superar essa adversidade. Nós estamos debaixo de uma adversidade? Literalmente. Eu preciso nem desenhar para vocês. Todo mundo vê que a gente está debaixo de uma adversidade. Muitos desistiram, muitos abandonaram, mas você está aqui. E se Deus deixou Gideão com 300 homens diante de um exército que a princípio era com 22.000, o que Deus não pode fazer por meio de uma igreja que se une? Com 30? A questão é nós entendermos que Deus espera a unidade do corpo. Ele só manifestou-se a Israel quando houve unidade. Unidade, porque o corpo, o que estava contaminado, o que estava separado foi abandonado. Quando estavam unidos, Deus manifestou no seu povo. O que você espera da sua igreja? O que você espera de você mesmo na obra de Deus? O que você espera? Vai ficar escondido? Não. Jesus dá o exemplo que a gente não pode esconder a luz. A gente tem que expor a luz. E posso te falar, quando a gente está à vista, a gente é muito atacado. Mas, como diz tropa de elite, quem não dá conta, pede para sair. Pede para sair. Pede para sair. Lutar não é fácil. Desistir é muito fácil. Muito fácil desistir. No tanto que foi a Segunda Guerra. Josué venceu Jericó primeiro, quando foi a Segunda Guerra, Deus queria ter ficado lá atrás, lá no Jordão. Deus lembrou ele. Não tenha medo. Tira o que está contaminado e vamos avançar. Deus é bom assim, irmãos. Ele nos mostra, ele traz a luz que está escondido para que a gente possa avançar. E eu tenho orado para Deus trazer o que está escondido dentro de mim, para que a gente possa avançar. Eu não quero ser um bloqueio para a sua vida. E espero que você não seja o bloqueio na minha vida. Gente, se você não for, eu não vou. Se eu não for, você não vai. Como que eu posso deixar a mão no Brasil e mandar o pé lá para o Chile? Não dá. Não dá, a gente está aguardando. Com muita esperança, com muita oração. Insistente oração. Perseverando na oração, Deus socorre, ajuda. Aquele irmão que não está dando conta, ajuda, levanta. Estamos ali segurando em oração. A sua vida já está coberta de oração. Mas você precisa ter um real conserto com Deus. E a gente vai esperando. E você vai me esperando. E uma hora nós vamos alcançar todo mundo junto. Então, desistir é fácil. Mas a vitória tem um sabor que a derrota não tem. Olha que benção. A vitória tem um sabor que a derrota não tem. Então, quem escolhe desistir, não desfruta o sabor da vitória. Por mais árduo que seja, por mais choro e dor que seja, o que você vai escolher? Se acomodar no Jordão? Ficar no Jordão? Ou viver grandes aventuras pelo Espírito de Deus, conquistando grandes coisas? Eu não sou daqui, eu gosto de ficar parada, não. Quero avançar. Você quer avançar? Nós podemos avançar. Nós somos credenciados, porque o próprio Espírito de Deus está dentro de nós, ele proporciona isso para nós. Então, o nosso Deus, ele tem uma palavra que é para Josué e é para o povo. Seja forte
e corajoso. Seja esforçado e tenha ânimo, tenha coragem. Essa chamada é para todos nós. Todos nós vamos herdar, amém? Eu quero ver todos nós juntos, irmãos. Deus está separando uma igreja. Aquilo que você tem enxergado na sua igreja, eu não sei, irmãos, às vezes é normal. As pessoas vêem tantas dificuldades na igreja e começam a construir aquele mundo de empecilhos e tal. Eu tenho sido uma pacificadora do reino de Deus. Todo mundo que se levanta contra pastor, que se levanta contra o irmão perto de mim, eu falo com ele assim: nós estamos no mesmo reino. Reino dividido não subsiste. Não subsiste. Se você não está semeando o amor de Deus, se você está semeando a contenda, significa que você está indo contra o corpo de Cristo. Contra a igreja. Você está indo contra você mesmo. Irmãos, é interessante que Deus usa uma estratégia com Ai. Quando Josué vai ganhar, vai conquistar Ai, ele usa uma estratégia interessante. Ele usa uma estratégia que o inimigo acha que vai vencer Israel. Porque Deus diz assim, olha, a estratégia é o seguinte, Deus deu a estratégia para Josué. Vai um pessoal que vai atacar a cidade por trás, igual aconteceu a primeira vez. Você vai uma turma por trás, na hora que todos os soldados de Ai saírem da cidade, é uma emboscada. Saiu todos os soldados da cidade, vocês vão correr. Vocês vão correr e vão longe. E o que vai acontecer? O povo vai entrar e vai dominar a cidade. Então, às vezes, parece que a gente está repetindo um ciclo. Parece que a gente está numa aparente derrota, que foi nesse caso, que Ai estava pensando que estava vencendo. Deus confunde os nossos adversários. Às vezes você acha assim, a igreja está vazia. Talvez isso seja uma estratégia de Deus. Deus confunde os nossos adversários. Aí é a hora que o diabo acha assim, estou vencendo a igreja. Muito contrário. Porque no momento da adversidade, a igreja se junta. A verdadeira igreja, ela abraça, ela quer proteger o corpo, ela quer honrar Jesus, ela não aceita divisão, ela se une e revela quem é o joio e quem é o trigo. E Deus passa, cortando o joio e o nosso inimigo fica confundido. Deus é especialista em confundir o adversário. Então não fique assim, a igreja está bem, a igreja está mal. Você não sabe a estratégia que Deus está usando. Uma coisa eu sei, que só entrou na terra prometida as pessoas que estavam prontas. Prontas. Aquele que perseverar até o fim, esse vai ser salvo. Não se preocupe, irmão. Preocupe com cuidar do seu coração. Guarda o seu coração. Honra o Senhor. Se submeta à palavra do Senhor. Alinha. Anda assim certinho com Jesus. Você vai ver se Ele não vai te colocar lá dentro da terra prometida. Se Ele não vai te honrar lá dentro. Nós precisamos, irmãos, abraçar essa causa. Porque quando nós estivermos unidos pelo reino, lutando, apoderando-nos daquilo que Deus nos deu, as pessoas vão nos seguir. Não aceite na sua célula fofoca. Hoje o irmão Roberto mandou um texto maravilhoso no grupo, falando sobre pequenos pecados. Pequenos pecados. Pequenos pecados que ficam e se mantêm ali na nossa vida, e nos arrebentam. Vamos pôr nossa vida na luz. Não joga a culpa em Josué, não. Não acha que a culpa é do seu pastor, não. Não condene o seu irmão, não. Abrace o seu irmão
e diga: nós vamos juntos conquistar tudo que Deus tem para nós. Deus já nos deu. A terra, gente, sabe quem que comprou aquela terra ali? Abraão. Muitos anos atrás, aquela terra já era do povo de Israel. Muitos anos atrás. Mais de 400 anos atrás. Aquela terra já era. Sabe o que é? Nós já temos promessas. O que nos falta é lutar juntos para conquistar as promessas. E a gente só vai conseguir quando a gente se unir e se tornar um corpo forte. Lutar juntos pela obra de Deus. Amém? Então vamos orar, irmãos. Eu acredito que Deus vai usar a sua vida. Eu acredito que você tem potencial, que você tem... Deus te colocou aqui com propósito. Mas guarda seu coração, guarda suas emoções. Não deixa o diabo ficar te colocando contra o corpo de Cristo, não. Não deixa o diabo ficar... Porque o povo de Israel sofreu no deserto porque ele dava lugar ao diabo. Não dê lugar ao diabo, não dê. Defenda a causa